Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula, com o apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Cred Aluga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Cred Aluga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Modo Avião. Quero hoje receber aqui comigo um profissional que tem uma história fantástica no mercado imobiliário, uma história muito rica. Eu gosto muito de quem vem, né, crescendo lá dentro da operação. O nosso convidado aqui começou com 18 anos a trabalhar numa das maiores imobiliárias do sul do Brasil, trabalhando como vistoriador. Eu tenho uma tese de que vistoriadores têm um potencial enorme de crescimento dentro do nosso mercado e está aqui a materialização disso. Em 2016, ele se tornou gerente de manutenção, desocupação e vistoria. Ficou na Brignoli, a imobiliária aqui em questão, até 2020, quando conheceu uma pessoa que ajudou a fundar uma empresa de alto impacto hoje no nosso mercado, que é a Refera. Felipe, por favor, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Grande satisfação conversar contigo e conhecer melhor a tua história. Legal. Primeiro, pessoal, é um prazer aqui estar falando contigo, né, Rodrigo? Um cara super conhecido aí no mercado, que puxa tanta coisa nova pra galera. Então é uma honra estar aqui, que seja um bate-papo legal entre a gente, que possa ser rico para quem está ouvindo, para todo mundo aí, seja de imobiliária ou empresas do ramo, que eu possa passar um pouquinho do que eu vivi, do que a Refera faz e alguma contribuição aí de alguma forma, né? Mas estou bem feliz de estar aqui. Que legal, cara, que legal. Fantástica a tua trajetória. Preciso te dizer isso aqui de bate-pronto, assim, cara, que plano de carreira meteórico, né? Me conta um pouco disso, assim. Verdade. Você certamente não tinha a menor noção disso lá em 2018, né? Que 7 anos depois você ia estar liderando uma empresa desse impacto. Verdade, totalmente inesperado, assim. Acho que até a entrada no mercado ela foi inesperada, né? Foi uma época que eu estava fazendo faculdade, aí a gente precisa, né, ter alguma renda, alguma coisa para se bancar, para fazer a faculdade, e eu acabei conseguindo entrar lá na Brignoli como vistoriador, e dali as coisas foram acontecendo, né? Eu fui me apaixonando pelo mercado, pelo ramo, e priorizando muito o trabalho, tanto que um ano e pouco depois eu consegui já subir de cargo, já consegui assumir os desafios, né, daqueles pesados, né? Só manutenção, só coisa fácil, né? Só rescisão, tudo tranquilidade. É isso. E aí, ao longo do tempo, acho que a Brignoli foi uma escola muito grande para mim, pela carteira grande, né? Então, sim, aprendi a lidar com alto volume, conheci o mercado. A Brignoli sempre teve também, como na minha época como CEO, e ainda é hoje, o Eduardo Barbosa, que é um cara totalmente apaixonado e ligado à tecnologia. Então, eu acho que eu tive uma escola, assim, que foi fenomenal, porque eu aprendi do mercado muito e fui muito pro lado da tecnologia. Então isso me ajudou muito nessa trajetória aqui com a Refera, me facilitou, né? Porque a Refera é uma empresa que precisa de tecnologia, precisa de escala para se manter viva, para poder crescer. Então acho que foi a escola certa lá atrás, né? Eu costumo dizer pro pessoal, acho que foi realmente muito bom, assim. Que legal, que legal. Você teve, né, como você disse, o Barbosa, um cara fantástico, um visionário, né, do nosso mercado, como líder, e como sócio você teve o Lucas Madaloso, um outro cara também com uma visão muito bacana, né, de empreendedorismo. E vocês começaram a Refera, você e o Lucas como sócios, né? Exato. A Brignoli como investidora, né? Isso. Entre outros players, enfim. Queria que você me contasse um pouco dessa
dessa gênese, né, da Refera, porque era uma dor enorme do mercado, não tinha quem atendesse, havia, né, tinham algumas iniciativas ali que tinham tentado, mas nada tinha prosperado. Sim. E o crescimento de vocês foi meteórico, né, nos primeiros anos. Não, foi assim... acho que a gente até errou um pouco pelo caminho, eu costumo dizer para o pessoal, né? No começo a gente cria uma empresa que é uma solução, como tu disse, que todo mundo quer, é uma dor, né, generalizada no mercado como um todo, e aí a gente entrega a solução, o primeiro ano é maravilhoso, é aquele momento de êxtase, né, todo mundo querendo, o grupo super para frente, querendo fazer acontecer. Mas acho que a gente aprendeu bastante durante o caminho, isso é algo que eu falo bastante para os nossos clientes e para outras pessoas que eu falo. Acho que a gente cresceu demais em dado momento, acho que isso sempre acontece muito com vários empreendedores, né? Mas foi assim um aprendizado muito grande para a gente, principalmente os 2, 3 primeiros anos. Hoje a gente já conhece muito mais o nosso próprio negócio, o mercado também, porque por mais que a gente venha do mercado, isso ajuda muito, né? Eu acho que o fato da gente ter vindo fez a gente chegar até aqui e a gente sobreviver. Mas o fato da gente ter aprendido ao longo desses 4 anos de Refera alguns detalhes mais profundos do mercado, acho que é o que vai fazer com que a gente avance cada vez mais, sabe? Porque nem toda imobiliária é igual, nem toda região é igual, né? Porte de imobiliário muda, a cabeça do dono muda, né? De imobiliária para imobiliária. Então acho que isso foi um negócio que a gente aprendeu muito, tanto eu, acho que o Lucas também aprendeu muito nesse caminho, porque, de novo, apesar de ser do mercado, a gente tem contato com a nossa própria imobiliária, né? Às vezes, talvez a do vizinho, a concorrente, que a gente tem relacionamento, mas não com o Brasil todo, com diversas regiões. Nordeste é totalmente diferente do Sul, Sudeste já também é diferente do Sul, então acho que foi uma jornada até aqui de muito aprendizado, muito mesmo. Fantástico. Você tirou a pergunta da minha boca, Boa. Porque eu ia falar... Acho que um dos aprendizados de vocês foi que a imobiliária não é um bloco monolítico, né? Isso. Você tem ali imobiliárias que são um relógio suíço, que funcionam num nível de organização impressionante, e tem imobiliárias, com todo respeito, que são uma bagunça. Isso. Né? Muitos casos de caras fortíssimos em vendas que colocam a sua operação de aluguel muitas vezes na mão de um gestor que não tem tanta experiência, donos que muitas vezes não fizeram uma sucessão bem feita e aí a segunda geração está lá ainda tentando achar o fio da meada, enfim, tem várias tribos. E numa ida a mercado, é natural que você olhe, né? Sim. Vira e mexe e me perguntam, quantas imobiliárias tem no Brasil? Você olha, né, para aquele universo de imobiliárias, você fala, vamos lá vender. Esse todo mundo fez, né? Já. Quantas imobiliárias tem? Eu fazer uma conversão aqui e vou chegar lá. Na realidade não é assim. Só que não é assim, porque daí você vai entendendo que as imobiliárias com perfil para o teu produto são um recorte bem específico. Exatamente. E vocês passaram por esse processo. A gente passou por isso. Acho que, como você falou, né? O plano de negócio ali, ele contemplava lá milhares de imobiliárias. E quando a gente foi para a prática, isso não aconteceu. Acho que o que a gente aprendeu muito nesses 4 anos a como organizar e como operar no imobiliário de grande porte. Eu acho que isso está superado, a gente com certeza tem coisas a melhorar, tem coisas a evoluir, mas eu acho que isso foi o que a gente realmente conseguiu fazer até então. Se eu vou pegar os clientes da Refera, a gente acha que não tomou churn, acho que nenhuma imobiliária de grande porte ela chegou a sair da Refera. Já imobiliárias pequenas, médias, a gente teve uma evasão grande assim nos primeiros anos ali de vida. Mas na imobiliária grande a gente aprendeu a pegar aquela demanda, que é sempre alta, tem imobiliárias que tem 300, 500, 600 solicitações de manutenção por mês, e ali a gente aprendeu a melhorar aquele processo. Então, eu costumo dizer que o alto volume na Refera ele funciona. E aí, ao longo do tempo, a gente foi entendendo a diferenciação, que é uma imobiliária um pouco menor. Ela talvez tenha um olhar mais crítico para as coisas, né? Apesar da grande, a gente pensa, né? Pô, a grande, se ela atingiu tanto o mercado, talvez ela olha mais um detalhe do que a pequena, mas não, porque a pequena ela tem, como a demanda é pequena, ela tem uma pessoa talvez específica para dar uma olhada para aquilo, ela bota a lupa em cada um, né, de uma solicitação, ela ainda consegue fazer isso, né? Então ali grande é uma utopia. Exatamente. O volume é uma enxurrada. Exato. Que varre a imobiliária. É isso. Aí a Refera veio e conseguiu organizar essa enxurrada, conseguiu melhorar. Eu digo pro pessoal que não é perfeição, então assim, não achem que contratando a Refera tu nunca mais vai ter um problema de obra e de reparo, porque acho que isso não existe ainda hoje no Brasil.
Mas na pequena, como eu disse, elas observam isso com um pouco mais de cuidado, e aí acho que ainda a Refera precisa buscar um pouco mais de capacidade de escala para atender a pequena, tentar automatizar mais algumas coisas que dá para automatizar e botar um foco humano mais naquilo que realmente precisa. Então, até por isso a gente ficou um bom tempo sem implementar novas imobiliárias nesse perfil. E a ideia agora é esse ano, depois de ter aprendido muito, a gente lançar um produto específico para elas, que acho que une as coisas boas que a Refera fez até aqui com a gestão, com o olhar que essa imobiliária pequena tem lá. Então, acho que foi algo que a gente não pensou lá atrás, a gente criou um produto só e tentou enfiar para o mercado como um todo. E agora, esse ano, a gente tem essa mudança, a gente continua com o nosso produto core ali para grandes players, mas os menores eles vão receber uma atenção diferente, um produto diferente. Legal. Um dos grandes desafios é pessoas, né? Com certeza. Felipe? Conseguir esse prestador. Com certeza. Cada vez mais escasso, né? Sim. Porque não tem ali uma carreira que Sim. muitas vezes seja desejada, né? Você Perfeito. tem ali muitas vezes caras que o pai ensinou o filho e aí o filho tá lá operando e tal, mas esse cara, especialmente o generalista, né? Eu acho que ele é o mais difícil, né? Sim. O cara que vai ter uma versatilidade para inclusive entender correlações, né? De causa e efeito. É isso. O imóvel não é Sim. ciência exata, né? Pode parecer, mas não é. E aqui você tem, aí, inclusive, uma escalada de preços, né? Sim. Esses dias eu peguei um estudo um orçamento de uma construtora para um prédio, né? Uma obra completamente diferente, mas me chamou a atenção que o mestre de obras estava com o salário acima do engenheiro que ia cuidar da obra. O mestre de obras estava com um salário de R$18 mil. R$18 mil. Eu sabia que em Balneário Camboriú tinha Sim. isso, né? Que os mestres lá chegavam a ganhar 20 mil e tal. É essa a realidade em que as imobiliárias cada vez mais vão ter que navegar, né? É isso. Acho que é um desafio, é o maior desafio da Refera, isso é um fato, né? Eu costumo dizer para o pessoal que se a gente tivesse prestadores perfeitos, tudo que a gente desenvolveu na Refera em tecnologia e algumas coisas para facilitá-la, talvez nem precisaria. Se a gente fizesse um fluxo simples de receber uma solicitação, soltar para um profissional e ali ele fosse, né, perfeito na transação, no contato, na velocidade, na precificação, eu acho que talvez a Refera nem existiria, né? O problema não bateria tanto na porta das imobiliárias. Mas a Refera, ao longo do tempo, investiu muito em tecnologia, muito em processos para tentar melhorar a própria atuação do profissional, para tentar barrar alguns problemas que eles, no fim, acabam causando no dia a dia. E aí, por isso que o desafio é encontrar esses profissionais, os melhores. Não é fácil, nem para a Refera. A Refera criou assim, uma máquina de... Refera que tem volume, que tem né? que tem volume e criou uma expertise de como identificar bons prestadores, como treinar, como acompanhar. Tem uma área específica, obviamente, dentro da Refera para isso, né? Para captar, treinar e desenvolver prestadores. Nem pra gente é fácil, porque o bom prestador mesmo, assim, né? Aquele Ele cara escolhe, que já tem né? muita demanda, ele escolhe. Ele não quer fazer orçamento para talvez não fechar, ele vai no certo. Então acaba que dentro da Refera, o que a gente aprendeu a fazer e deu mais certo foi formar prestadores. A gente pegou alguns Muito caras legal. que, por exemplo, eram vistoriadores, que vieram de dentro de uma imobiliária, ou que às vezes entendem um pouco de obras, mas não sabem nem botar a mão na massa, mas entendem, né, um pouco. E aí, nisso, eles montam as equipes deles e aí a gente consegue seguir e formar bons profissionais. Mas até eles também têm dificuldade de encontrar a mão de obra final. Então, não é um negócio exato, mas o melhor caminho que a gente encontrou foi formar. Não pegar prestadores 100% prontos, a gente forma ao nosso jeito ali, e é um cara que ele vê dinheiro nesse ramo talvez pela primeira vez, se empolga e acaba se fidelizando bastante com a Refera. Então, quando eu falo com as imobiliárias, eu digo... Talvez o melhor caminho para vocês é formar alguém aí dentro. Ver quem trabalha com vocês na manutenção, se essa pessoa não quer ganhar mais dinheiro. Às vezes a gente não quer perder a pessoa, né? Que está cuidando ali da manutenção dentro da imobiliária, porque também é difícil essa mão de obra. Sim. Muito difícil achar esse tipo de pessoa. A gente não quer perder, né? Mas, talvez ela vai te ajudar mais saindo dali e sendo um profissional, um terceiro para o teu dia a dia, para as tuas manutenções, do que no carro que ela tá. Talvez ali seja mais fácil de substituir, sabe? Então eu falo bastante isso pro pessoal. Presta atenção em quem tá dentro da imobiliária, se você não consegue puxar. Exato.
Outra barreira que me parece também colocada aí para as imobiliárias trabalharem é a questão da relutância, muitas vezes, do proprietário, do locador, em desapegar, né? Em entender que muitas vezes é melhor trabalhar com uma empresa, com algo, digamos, né? Muito mais consistente, que vai ter nota, enfim, que vai ter uma garantia, né? De qualidade ali para o serviço. E o proprietário se agarra, né? Sim. Não, por R$200, R$300, ele fala, não, vai lá o meu, daí coloca lá, daí o imóvel fica mais tempo fechado, o imóvel muitas vezes acaba tendo que passar por outro serviço, né? Uma refação ali. As imobiliárias sofrem muito também nesse diálogo, né? Nessa venda do serviço. É isso. Eu acho que assim, isso acontece em 2 momentos, né? Acho que acontece muito com o inquilino que está saindo e ele tem que fazer os reparos e às vezes ele opta por fazer por conta própria, por uma diferença que existe. Essa diferença a gente não adianta falar, não adianta mentir, né? Acho que tanto nas imobiliárias quanto na Refera, como é mais profissional, tem pelo menos uma nota fiscal envolvida, ali já tem um imposto em cima, tem as taxas que às vezes a imobiliária coloca para administrar esse serviço que a gente sabe que não é fácil, né? Tem o custo da própria Refera, então fica um pouco acima. Mas até onde isso vale a pena, né? Pro inquilino, por exemplo, que corre o risco de chamar alguém para fazer, a pintura não ficar bem feita, ser reprovado e vai aquela fica indo e voltando, né? Então isso ainda é difícil de botar na cabeça das pessoas. Eu sinto que tem melhorado. Eu acho que, ao meu ver, assim, ainda é cedo para falar isso, mas eu acho que o público o cliente vem se renovando um pouco. Eu acho que as pessoas que estão alugando, talvez elas sejam um pouco mais jovens. A conveniência vai falando mais alto. Exatamente. Né? Os próprios proprietários, né? Acho que está longe ainda de chegar nesse cenário, mas tem muito imóvel que hoje passou para um filho. Então o filho não quer mais ele lá mesmo arrumar uma torneira. Ele nem conhece o encanador. Exatamente. Né? Às vezes não conhece nem o imóvel, tá? Eu falo pro pessoal, tem herdeiro ali que nunca foi no imóvel, nunca foi até lá, então não sabe nem o que tem que fazer. Então a comodidade tá falando mais alto. Eu acho que isso até os números da Refera demonstram um pouco. A gente vem subindo um pouquinho o que a gente chama de conversão ali de orçamento. Acho que ainda tá longe, né, de todo mundo optar pela facilidade, mas é uma coisa que eu acho que aos poucos o cliente vai mudando, né, o perfil do cliente vai mudando e a gente vai avançando. E isso vai ser um desafio também para as imobiliárias, né, porque... Eu ia chegar exatamente aí, porque, beleza, a imobiliária pode escolher trabalhar com a Refera, ou ela pode, digamos, montar a sua unidade de negócio, né, manutenção, mas ela vai esbarrar no mesmo ponto, que é saber vender esse serviço. É isso. Esses dias eu tive acesso, eu tô finalizando um livro sobre gestão do aluguel. Sim. E nesse livro eu coloquei esse case de uma imobiliária do interior de São Paulo que ela consegue vender 80% das obras na desocupação. Sim. Ou seja, né, dos inquilinos lá que estão saindo, de 100 demandas, ela consegue vender 80%. Mas ela tem 2 pessoas treinadas só para negociar, argumentando. Né? É isso. E é o tempo de devolução do imóvel, porque ele não vai pagar aluguel, enfim. Então, muitas vezes, a imobiliária adota uma postura evitativa, né? Sim. Tá aqui, ó, cuida. O senhor não quer pagar os R$200? Toma aí. Só que quando a imobiliária traz esse serviço para dentro, além da remuneração, óbvio, né, que é receita... você tem aqui também uma vantagem competitiva na volta desse imóvel ao mercado. Porque você tem a gestão da obra, você sabe a hora que dá para colocar um novo locatário lá dentro. Perfeito. E a partir do momento que esse imóvel está na mão do locatário, você não tem essa informação. Isso. Na mão do locador, então, é ainda mais perigoso. Sim. Porque daqui a pouco ele está batendo numa outra imobiliária. Perfeito. Então, a imobiliária vai ter que começar. Quem não abraça esse negócio vai ter que abraçar. Né? É isso. Ainda mais assim, a gente sabe como é que está o mercado, como está difícil captar novos imóveis. Então, a velocidade da locação ali de um imóvel que acabou de vir de uma rescisão, todo mundo que eu converso, está todo mundo querendo acelerar cada vez mais esse processo para que esse imóvel seja alugado, para que esse proprietário nem pense em retirar esse imóvel ou entregar para algum familiar morar. Então, eu acho que
Eu entendo, né, um pouco do racional dessas imobiliárias que gostam de entregar isso para o próprio inquilino fazer, porque elas acham que ganham, né, ou deixam de perder naquele processo, e eu entendo, porque às vezes tem que pagar uma vistoria extra para ir lá e tudo mais. Mas, por um outro lado, a gente, a partir do momento que, como tu falou, se ela está com a obra, já pode, por exemplo, até visitar aquele imóvel, já pode levar um inquilino lá, então acelera muito esse processo, né? Então, acho que isso, cada vez mais as mulheres vão abrir os olhos para isso. E aí tem o ponto do próprio proprietário, como eu falei. O proprietário, ele vai querer cada vez mais comodidade também. Eu acho que a partir daqui uns anos, como eu falei, o público, o cliente mudou, vai ser o filho do proprietário, ele vai querer que a imobiliária faça o reparo para ele, né? Que tenha uma facilidade para ele. Então, acho que isso ao longo do tempo a gente vai ver isso mudando. Eu já vejo isso, tá? Eu acho que aqui em São Paulo, quando eu cheguei aqui e a gente começou a expansão da Refera para cá, era muito comum as imobiliárias terem esse tipo de tratativa, né? De soltar para o próprio inquilino fazer, para o próprio proprietário, diferente do Sul, que já puxa um pouquinho mais para si. E hoje eu venho falando com as imobiliárias e isso vem mudando cada vez mais. Acho que não atingiu nem perto da totalidade, mas acho que a cabeça vem mudando um pouquinho. Legal. E essa postura, ela inclusive, ela reduz a fricção na saída, né? Sim. Porque você já tem ali um acordo, né, com o locatário, que o reparo é teu e ponto, tá pago, siga a tua vida, né? Não vai naquela discussão do, a pintura tá boa, não tá. Perfeito. Tá mal feita, não, tem uma mancha. Cara, esquece, vira a página, né? Evita um estresse posterior, né? Por que muita gente não consegue ficar nessa área de desocupação, nessa área de rescisão, né? Os colaboradores. Por conta desse momento aí, né? Desse estresse com o inquilino, do que é teu, o que não é, o que paga, o que não paga. Então, acho que esse ponto da obra ela é uma solução também para isso. Sabe? Quanto mais consegue converter ali, menos briga tem depois. E aí consegue manter um time, consegue deixar a operação um pouco mais saudável, né? Então, acho que é muito mais fácil você vender esse serviço do que arbitrar ali uma pintura mal feita. Perfeito. Né? Muito você fazer uma discussão sobre a pintura deve ser algo difícil. Perfeito. Né? Perfeito. Nessa construção, para mim fica claro que a imobiliária ela precisa, inclusive, profissionalizar essa gestão que a gente sabe muitas vezes é precária, né? Controlada em planilhas, está totalmente por fora do ERP, não tem uma gestão visual disso, não tem controle de prazos. É uma área, inclusive, muito sujeita a desvios, né? Sim, fraudes muito. Ali, enfim, o colaborador da imobiliária está ganhando um presentinho para canalizar os serviços para um determinado prestador. E o dono da imobiliária não tem a menor ideia do que está acontecendo ali, né? Me apresente quem tem, verdade. quem tem clareza do que está acontecendo ali, porque eu nunca vi esse dono de imobiliária. Assim, mesmo os caras mais aplicados não dá para estar em todos os lugares, não entram né? na manutenção a fundo. Verdade. Assim. É um drama também, né? Essa gestão. É um drama, assim. Acho que principalmente depois que a gente começou a entender um pouquinho mais do cenário das imobiliárias menores, das médias e tal, que eu pude enxergar isso, sabe? Acho que todas as maiores imobiliárias, elas tinham alguma coisa, né? Não funcionava perfeitamente, mas tinham alguma coisa lá relacionada à manutenção, uma área, algum lugar para gerir. Mas as imobiliárias menores, médias, elas geralmente, algumas utilizam o ERP, uma boa parte não utiliza, realmente vai para a planilha, vai para o e-mail, que daí é pior ainda a planilha, pelo menos hoje dá para fazer uma planilha compartilhada e o pessoal acompanha, mas tem muita coisa no e-mail ainda, e aí ninguém tem controle, ninguém sabe o que está acontecendo, e então acho que é uma dor que o mercado tem. Acho que tem muita imobiliária que o colaborador, ele é ele basicamente ele é quem manda ali naquela área da manutenção, todo o conhecimento está com ele, toda a gestão daqueles chamados está com ele. Se aquela pessoa sai no dia seguinte, aquilo ali acabou. Ninguém mais recupera, ninguém mais sabe de onde, ninguém consegue mais, sabe de onde que parou, onde que começa. Então acho que isso ainda é bem comum dentro das imobiliárias. Acho que é um negócio que vale a pena prestar atenção, porque o dono não dá zoom ali, realmente, né? Tem outras 1000 coisas para fazer. Mas eu já vi muito dono que foi obrigado a dar o zoom quando o negócio sai dos trilhos. Então, qual que é a energia, né? Será que não vale a pena vou deixar isso redondo de uma vez por todas? Mapear os processos, desenhar, organizar e aí não voltar mais nesse assunto e quando voltar só
para dar uma olhada em como é que estão as coisas, ou tu parar todo ano quando um colaborador teu sai e não fica e ter que efetivamente trabalhar em cima da área. Então acho que isso é um ponto de atenção aí para as imobiliárias, não negligenciar essa parte de manutenção, né, e tentar arredondar ali o máximo possível. Porque isso levado a sério abre uma série de oportunidades, né? Você tem, por exemplo, a oportunidade de vender um trabalho de obras, digamos assim, um trabalho preventivo, né? De reparos que eventualmente venham até a valorizar o imóvel, né? Um ganho ali de aluguel no ticket. Cara, se você olhar para a tua carteira, pense quantas obras não poderiam estar sendo executadas, né? Certamente são muitas. Não, isso é verdade. Isso é um negócio que a Refera ela já tentou alavancar, funcionou em algumas imobiliárias, mas é algo que a gente ainda depende um pouco da imobiliária nos ajudar para isso, que é basicamente um mapeamento da carteira, do que está lá parado para alugar. Às vezes tem imóveis ali em boas regiões, num bom preço, há 2 meses, 3 meses sem alugar, né? Sendo que está faltando imóvel. Então, alguma coisa tem com aquilo ali. É algo que eu também falo muito para as imobiliárias, prestem atenção nisso. Tá difícil arrumar imóvel, olha para sua carteira, vê o que está parado, alguma coisa tem naquele imóvel. Não é normal. Não é normal, não é normal. Então, é algo que a gente já tentou puxar. Algumas imobiliárias, elas vêm junto nisso e a gente trabalha bem. Então, uma parte da receita da Refera vem disso, de imóveis que estão desocupados e que estão lá parados. Mas ainda depende, ainda tem uma trava para a Refera entrar dentro da carteira da imobiliária e sair catando imóvel ali dentro, né? Então a gente ainda depende um pouco deles. Mas é também um ponto para prestar atenção, porque além de melhorar o imóvel, para alugar ele, né? E alugar mais rápido e tal, tem também a própria rentabilização que pode tirar em cima de uma obra dessa, que geralmente daí a gente não está falando de um ticket pequenininho, não é por causa de uma torneira que o inquilino não alugou, provavelmente é por conta de um piso que está muito ruim, de uma pintura que está muito ruim, então é um ticket relevante que pode trazer uma receita para a imobiliária também. E inclusive pode ser o canal de fidelização desse cliente, né? De você ter ali uma exclusividade. Perfeito. A partir do momento que você negocia, que você vai antecipar o dinheiro e aí depois você desconta dos repasses, enfim. É isso. Tem muita imobiliária fazendo isso também. Uma dessas dentro da Refera faz isso. Adianta, paga a obra e quando aluga ela desconta do proprietário. Claro que ela pensa bem em quais imóveis ela faz isso, né? De qual região, qual tipo de imóvel. É naquele mais certeiro que ela sabe que quando arrumar ele vai alugar. E tem imóvel que é isso, né? Na Cúpula nós tivemos durante alguns anos, uma imobiliária laboratório e a gente usou Refera, inclusive. Isso. E numa vez um amigo deixou um apartamento lá na imobiliária tal, e nada de alugar o apartamento, e bem localizado. Sim. Exatamente isso. Eu falei pro pessoal um dia, eu falei, cara, não sei mais o que eu vou falar pro meu amigo. Ele ligou aqui, não tá alugando. Aí o pessoal, não, porque tá muito detonado. Eu falei, tá, quero ver foto. Me trouxeram a foto. Eu falei, cara, mas não vai alugar, isso aqui é quase um cativeiro, né? Estão levando daqui a pouco sequestrado para lá. A gente precisa levantar a mão. Pois é, a gente fez o orçamento, mas... Cara, tem que sensibilizar o proprietário, né? E aí, resumo, o prestador foi para lá, começou o reparo e tal. O prestador mal conseguiu terminar o reparo porque já estava alugado. É isso. Cara, é isso que faz com que o cliente, inclusive, valorize o trabalho da imobiliária. Perfeito. Porque isso é consultoria. Perfeito. Né? Exato. Acho que assim, eu ia falar isso, tem que dar... Não adianta tu pegar um imóvel que está ali na pauta, passar um orçamento para o proprietário e não dar o contexto para ele. Ele não é o profissional do mercado. Ele só quer colocar o imóvel dele, que alugue e pronto. Então, acho que cabe muito a imobiliária também dar o contexto, explicar para ele, né, cara, por quê? Olha o que está acontecendo, olha o que a gente pode fazer com o teu imóvel, olha o quanto que ele pode alugar mais rápido. Então, trazer ele para esse lado, né? E não vender puramente um orçamento, sim vender o resultado daquilo, né? Porque aquilo vai acontecer na prática quando a gente melhora aquele imóvel. Então, isso falta bastante dentro das imobiliárias, o pessoal que tem essa visão, essa forma de comunicação com o proprietário, essa forma de passar esse contexto para ele. É algo que eu brigo muito na Refera, que apesar de ser uma empresa super pautada em tecnologia, em alguns momentos é pessoas. Então, na hora de vender um orçamento para o proprietário ou para o inquilino, dentro do mercado não cabe tu mandar um e-mail automático e esperar que a pessoa vai clicar lá e vai aprovar. Então, isso a gente sabe que não funciona. Então, naquele momento é uma pessoa. E a gente
trabalha muito para treinar essa pessoa, para que ela entenda o que é o mercado e que fale aquilo que o inquilino e o proprietário precisam ouvir naquele momento. Então, esse acho que é um desafio também dentro das imobiliárias, tu ter esse perfil de pessoa trabalhando lá dentro que saiba conduzir essas situações. Não é fácil também. E aí entra uma trava, né? Eu enxergo uma trava das imobiliárias quanto à diversificação de receitas. Sim. Né? Muitas operações de aluguel acabam condicionadas a só trabalhar com a taxa de intermediação Sim. e a taxa de administração. E elas perdem a pegada comercial. Né? E isso isso é cultura de vendas. É isso. A imobiliária entender que tem dinheiro na mesa, mas ela precisa passar a mão no telefone e sustentar, porque é emoção. Né? Pô, teu apartamento está se deteriorando. Teu imóvel está em más condições. Isso compromete não apenas a locação dele, compromete a ocupação, compromete o futuro dele. Daqui a pouco tem infiltração no imóvel de baixo. E muitas vezes a imobiliária não sabe, não tem quem faça essa conversa. Sim, exatamente. Porque a locação, né, a jornada de locação, a gente sabe que muitas vezes o imóvel acaba sendo locado sozinho. Né? Sim, não precisa fazer muita força o inquilino, especialmente no momento do mercado que a gente está agora. O imóvel acaba quase que se auto-alugando. Então, faço essa reflexão aqui porque essa cultura de vendas, poucas imobiliárias da locação têm. Isso, verdade. Acho que assim, a venda, o ato de vender, ele é um caminho para resolver problema. Mesmo que a imobiliária não queira, às vezes, rentabilizar num processo de manutenção, por exemplo. Que é legítimo, né? Tudo bem. Tu vai ter que vender alguma coisa para o proprietário, para que talvez, ou para o inquilino, para que aquilo se resolva. Então, tem muito proprietário que não quer fazer um reparo, não quer corrigir tal coisa, não quer, deixa o inquilino lá com problema, e naquele momento é venda. Tu vai vender uma ideia para ele, tu vai vender o cenário daquilo, o que aquilo pode refletir depois se ele não... Me ocorreu um fizer. argumento aqui. Sim. Se você não faz essa melhoria no imóvel solicitada pelo inquilino, o inquilino, daqui a pouco, ele se rebela. Exato. E ele perde o apreço pelo imóvel, ele começa a mal cuidar do imóvel. Faz sentido, Faz sentido. Acho que são vários argumentos que tem para se usar ali com o proprietário, mas é uma área que ela ainda é um pouco despreparada dentro da imobiliária. Então, e talvez tenham outras áreas lá dentro que sigam o mesmo caminho, né? Mas é bem nessa linha. Eu acho que tem várias coisas que a gente consegue usar, argumentar e vender ali para o cliente para resolver um problema. Acho que no fim é resolução de problema. Se a imobiliária não pensa em rentabilizar, tá tudo bem, às vezes não quer afetar o preço final para o próprio cliente dela, uma maravilha. Mas acho que ainda assim o pessoal tem que entender um pouquinho da argumentação de vendas e como convence uma pessoa. Exato. Você usou uma expressão que para mim é o core business da imobiliária, resolver problemas. É isso. E a gente ainda encontra pessoas dentro das imobiliárias que não gostam de resolver problemas. Não está no lugar certo, né? Querem conforto, querem acomodação, querem tranquilidade. E a imobiliária existe para isso, né? Porque se é para ser uma locação perfeita, aquela locação dos sonhos, né? Que o inquilino não fala contigo, paga em dia e tal. Cara, a locação direta é melhor. Exato. Né? O proprietário, quando ele procura a imobiliária, ele procura para não esquentar a cabeça. Exatamente. Né? Ele paga para ser preservado. Só que é uma utopia. Ele terá que ser ouvido em determinadas situações, e aí é o drama da imobiliária, né? Entender, e aí falta clareza, né? Eu acho que poucas imobiliárias têm os seus valores construídos com maturidade. Mas uma imobiliária que construa com visão, assim, com maturidade, deveria colocar amamos resolver problemas. Né? É isso. Eu acho que isso tem que estar presente na cultura da imobiliária também, né? É algo que mudar a cultura depois de tudo construído não é tão fácil, né? A gente sabe que é difícil, assim, né? Para mim é um pouco mais fácil falar disso porque a gente fundou uma empresa há 4 anos e acho que a gente tinha um pouquinho... Esse problema a gente conhecia no mercado, né? O problema de que essa empresa aqui que a gente está fundando, gente, ela é problema
24 horas, né? Porque eu estou pegando a área mais problemática da imobiliária e multiplicando por 20. Porque eu tenho 20 grandes imobiliários aqui, 30. Então, a gente sabia desde o do primeiro dia como que isso seria, e aí a gente conseguiu criar essa cultura no time. Eu costumo dizer pro pessoal que a nossa entrevista para trazer pessoas para a Refera, ela é para botar medo na pessoa do começo ao fim da entrevista. Você quer se alistar no exército Exatamente, de Israel, é mais ou menos isso, né? É isso, se ao fim ela ainda estiver na entrevista e ela quiser entrar, é porque acho que é a pessoa certa. Então a gente bota muito medo, mas ao longo do tempo foi isso, assim, a gente conseguiu construir essa cultura onde as pessoas sabem que vai ter problema no dia a dia, mas sabem que a gente está ali para resolver. Que a gente tem que ouvir as pessoas, tem que ouvir o proprietário. Então, eu digo que dentro da Refera a gente tem os nossos problemas, às vezes um processo atrasa um pouco, às vezes um serviço não fica bacana, mas uma coisa que eu boto muito a minha mão do fogo é essa parte do atendimento, do cuidado. Deu um problema, gente, aqui a gente tem que parar tudo, a gente tem que entender, a gente tem que resolver. Então, isso acho que desde o primeiro dia ficou bem claro pra gente. A gente veio do mercado, a gente já... Na época, como um gerente, eu já trabalhei com outras empresas terceiras e a gente teve problemas nesse sentido. Então, quando a gente fundou a Refera, era a premissa. A gente precisa resolver os problemas e não debater com a imobiliária. Resolve e depois a gente conversa. E acho que isso nas imobiliárias, acho que tem pessoas que estão preparadas para isso, que fazem carreira lá dentro e sabem que vai ser resolução de problema todo dia. Mas agora com essa rotatividade que às vezes entram pessoas que... Tem gente que entra num dia e sai no outro, né? Não consegue segurar, mas é um desafio. Pra gente já né? Então, conseguir pessoas que estejam preparadas para isso, imagino que para as imobiliárias também deve ser muito. Um tema que eu tenho me debruçado bastante é construção de confiança. E um dos pilares da construção de confiança é a tua intenção. Sim. O cliente perceber que você está realmente... bem intencionado, buscando ajudá-lo, isso dá um belo empurrão, cara. É isso. E isso se dá através de uma conversa amigável ao telefone, de uma real intenção ali, né, colocada na forma de frases construídas com cuidado, escuta, né? Muitas vezes você vai encontrar um cliente lá que vai soltar os cachorros e aí você tem que conduzir adequadamente essa situação. Para quem trabalha nessas áreas, né, nessa área de manutenção especificamente, mas desocupação acaba entrando junto, enfim, rescisão, essa talvez seja uma das grandes metas, né? Conquistar a confiança do cliente naquele processo, porque geralmente ele chega desgastado. Né? É isso, e eu falo muito isso para o pessoal da Refera também, assim, que tudo começa com segurança. Quando a pessoa fizer o contato contigo e tu estiver ali dialogando com ela, tu tem que passar uma segurança. Tanto, às vezes, técnica, quanto às vezes de tu mostrar a tua empatia mesmo por ela, que tu vai fazer, que tu vai tentar ajudar. Então, acho que é o primeiro passo. Eu bato muito nessa tecla. Só que também não adianta tu passar uma segurança no primeiro contato e depois aquilo ali ficar abandonado, né? Aquilo ali não ter retorno e tal. Então, eu falo muito que essas áreas... difíceis dentro das imobiliárias é muita previsibilidade, é muita comunicação, é muita atualização para esse inquilino ou para esse proprietário. Então, isso as imobiliárias ainda pecam bastante, né? De vir uma solicitação, vir um inquilino ali, ou até um processo de rescisão e as partes não serem comunicadas. E a gente não munir eles de informação durante o processo. Às vezes até está se trabalhando por trás, né? Está buscando a solução, mas o cliente lá na ponta não sabe. Então, isso é um negócio para prestar muito atenção, né? A tecnologia tá aí para ajudar isso, sabe? Não estou nem falando da Refera, estou falando dos próprios RPs, tem muita coisa sendo feita que olha muito para isso, para comunicação por etapa, para o inquilino ficar sabendo de como é que tá andando o processo, o proprietário ficar sabendo como é que tá andando o processo. Então, tem muito case disso, não precisa reinventar a roda, muita empresa até fora do mercado já faz isso também. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, segurança e previsibilidade, sabe? E comunicação. Acho que se tiver as duas coisas, mesmo que tu demore, às vezes, uma semana para resolver um problema, se tu passa a segurança, é empático com a pessoa, diz que vai fazer o máximo para resolver aquilo e vai atualizando ela, mesmo que não consiga resolver no dia seguinte, eu acho que isso já minimiza bastante os problemas do dia a dia, sabe? Bem combinado, o atraso é tolerável, exatamente. As pessoas sabem que não é simples encarar isso.
Hoje, Felipe, quando você olha para as imobiliárias, o que você enxerga assim, de evoluções, de melhores práticas que você entende que marcam uma diferença em relação ao que era feito nos teus tempos de vistoria? E eu vejo assim que, primeiro, apesar de ter bastante caminho para percorrer, eu acho que as imobiliárias parecem estar investindo um pouco mais nas pessoas, sabe? Em treinamentos, no cuidado com elas, investindo mais no time. Eu acho que isso por si só já é transformador. Quando tu investe no teu time, no gestor ali, principalmente da área, nesse gestor médio ali, que é um cara que é super decisivo dentro da imobiliária, eu acho que isso já eu vi avanço e acho que é um negócio que vai ajudar muito no dia a dia. E eu acho que a tecnologia, sabe? Acho que estão muito mais abertas. Acho que o mercado, né, entendeu o que a tecnologia pode fazer no dia a dia da imobiliária e o que não dá. Né? Porque lá atrás, quando esse papo de tecnologia no mercado surgiu, muita gente parecia ter a intenção de automatizar tudo. E aí a gente, obviamente, viu que na prática isso não funciona. E hoje as coisas estão mais equilibradas e eu acho que o que se coloca dentro de tecnologia dentro de uma imobiliária hoje, acho que ele é um pouquinho mais assertivo. E aí, junto a isso, vieram empresas como a Refera ou como outras, com tese de tecnologia, tese de terceirização. E eu acho que, assim, ao longo do tempo, as imobiliárias começaram a aprender a trabalhar com isso, tanto com tecnologia quanto com terceirização de processos. Não é simples, né? Tu não larga lá a tua área de manutenção para a Refera ou a tua área de vistoria para uma outra empresa e simplesmente vira as costas e vai ser tudo uma maravilha. Acho que tem um trabalho a ser feito ali, tu tem que acompanhar aquilo, tem que botar energia para aquilo virar. E eu vejo hoje as imobiliárias um pouco mais indo para esse caminho, sabe? Aprendendo um pouco mais a terceirizar os seus processos, como que faz para isso dar certo, investindo um pouco mais em tecnologia naquilo que realmente vai ajudar no dia a dia. Não para imitar ninguém, para ser igual ao outro, e sim olhando para a sua realidade e vendo o que vai ajudar ali. Legal. Terceirizar não é delargar, né? Não é. Realmente. E aí exige uma dinâmica de gestão diferente, né? Perfeito. Que não é a gestão própria, mas é uma gestão, inclusive, de transição, né? Sim. Você tem, eu imagino, né, parte da carteira que roda, parte que não, deve ser algo normal. Né? É isso. Acho que isso também foi uma outra coisa que a gente aprendeu muito no caminho e hoje, quando a gente vai implementar numa nova imobiliária, a gente sabe, então a gente guia ela. E eu acho que faz parte dessas empresas, eu deixo esse recado aí para todo mundo que tem empresa que trabalha com imobiliária, que não adianta também a gente reclamar. Pô, tentei entrar lá, a imobiliária não me deu atenção, não quis fazer, não botou energia e aí desiste daquilo e vai embora. Acho que o nosso trabalho também é guiar a imobiliária nesse sentido, sabe? Também ajudar, dar os caminhos. Olha, preciso que aqui tu me acompanhe, que aqui tu faça comigo. Então isso foi algo que a gente aprendeu, sofreu bastante na Refera no começo. Acho que às vezes entra no imobiliário, o dono quer muito aquilo, quer muito a Refera, porque todo mundo tá aderindo, porque é uma dor, e quando chega no gestor médio ele praticamente barra a solução. E então hoje a gente aprendeu a como conduzir isso de uma maneira melhor, a entrar de uma maneira mais fluida, como guiar a imobiliária. Então acho que é algo também que foi um grande aprendizado para a gente. Acho que todo mundo também tem que prestar um pouquinho de atenção nisso. Maravilha. Baita aprendizado. Sim, a imobiliária tem dono, mas muitas vezes o dono não é, digamos, a palavra final, né? Exatamente. Muitas vezes dentro da imobiliária o dono acha que manda, mas o organismo é mais complexo do que isso, né? E aí entender isso é fundamental e muitas vezes o dono, inclusive, reconhecer isso. Exato. Né? Para que ele possa pactuar essas decisões, evitar o top-down, né? Tá aqui, ó, vai ter que usar. Não, calma lá. Sim. Vamos discutir prós, contras, o time ter voz nessa construção, né? É isso, perfeito. É bem misto. Acho que já tiveram vários cenários, né? Teve proprietário de imobiliária aí que usou essa frase, então, pô, vai ter que virar, vai ter que acontecer. Talvez uma ou outra funcionou, mas muitas outras não funcionaram. A resistência foi pesada, ele teve que talvez desligar uma pessoa e aí o negócio não andou. Então eu acredito muito no diálogo, na conversa e na transparência, sabe? Acho que se todo mundo for transparente ali e a gente sentar e encontrar o melhor caminho, desenhar o melhor modelo, tem muito de entender a realidade da imobiliária também, né? Então, como eu falei, acho que cada imobiliária é diferente, cada região é diferente.
Para a realidade da Refera, isso foi bem relevante a gente entender, porque o que eu implemento em Santa Catarina, eu não implemento em São Paulo, e no começo a gente tinha muito essa visão de que tem que ser 100% escalável, tem que ser igual aqui, tem que ser igual lá. Então, não é. Então, acho que assim, unindo tudo isso, o bom senso de todo mundo, a vontade de realmente fazer acontecer e o entendimento, né, a técnica dessas empresas que estão tentando entrar dentro das imobiliárias, acho que tem tudo para dar certo. Mas realmente não dá para a imobiliária negligenciar esse movimento de terceirização e nem da empresa terceirizada achar que o negócio vai ser fácil, porque não vai. Tá certo, tá certo. O problema continua aí, Exato. mas a solução evoluiu e está cada vez mais ajustada ao perfil das imobiliárias. É isso. Muito legal. Felipe, muitíssimo obrigado, cara. Baita papo aqui, muito maduro, assim. Boa. Encantado com a tua visão, super desafio para as imobiliárias. Espero que a gente tenha contribuído. Boa. É isso. Muito obrigado. Imagina, cara, eu que agradeço pelo papo, foi bem bacana, passou super rápido, passou voando. Foi. Valeu, cara. Obrigadão. Show. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original e Mob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.